A paz de Deus a todos aqueles que posteriormente irão assistir esse meu vídeo. Para mim é um grande privilégio mais uma vez estar aqui conectada com os meus internautas, com os meus inscritos, para fazer mais esse pequeno vídeo. Eu louvo a Deus por estar viva, por mais um dia de vida que Deus me concebeu. E que Jesus de Nazaré estenda suas mãos santa, poderosa e bendita sobre todos aqueles que forem assistir esse meu vídeo. Irmãos amados e queridos, para mim é um grande prazer estar com vocês. Peço a vocês que assistam o meu vídeo do começo ao fim, para vocês terem uma ideia do conteúdo do mesmo. E também compartilhe o meu vídeo a muitas almas, né, irmãos? Tem pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão encarceradas, pessoas que estão, mesmo em casa, né, acamada, vulneráveis, né, sem poder ir a uma igreja, sem poder assistir um culto presencial. E eles se apegam, né, muitas vezes, em vídeos que edificam a alma deles, né, irmãos? Então, nós estamos no finais dos tempos, a vinda de Jesus está muito próxima. Basta vocês olhar, né, as evidências, né, que estão acontecendo. Jesus, ele está dando todos os sinais da vinda dele. Só não vê quem realmente não quer enxergar. Nós estamos igual na época de Noé. Na época de Noé era assim também, irmãos. Noé, ele pregava a palavra de Deus, ele falava que Jesus, que na época ainda Jesus não tinha vindo à terra, né? Era só Deus. Ele pregava que Deus estava falando, né? Ele profetizava para o povo que o mundo iria se acabar em água, que ele estava lá construindo a arca, né? E o povo debochava dele, davam-se em casamento, as festas continuavam, a profanação continuava, o pecado continuava, né? O adultério continuava, a falácia continuava, as perseguições continuavam. Porque, irmãos, se vocês pensam que eu me importo, irmãos, de eu ser tão perseguida como eu sou no YouTube, eu não me importo não, irmãos. Porque se você lê a santa palavra de Deus, do começo até o fim, todas as pessoas que creem realmente em Jesus Cristo de Nazaré, todas as pessoas que depositam a sua fé, a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, até hoje eu nunca vi uma pessoa, os profetas, as pessoas mesmo comum, que preferia, né, irmãos, que escolhia ter uma vida com Jesus, eles eram perseguidos. Eram perseguidos mesmo, mas muito perseguidos. Então, comigo não vai ser diferente também. E a gente não viu nada ainda, essas perseguições aí profanas, essas profanações que a gente recebe desse pessoal nas redes sociais, isso daí não é nada, irmãos. Nós estamos tendo pessoas em muitos países aí sendo decapitada, sendo cortada ao meio, sendo morta de fuzilamento. Sabe por quê, irmãos? Por não profanarem o nome do Senhor Jesus. Por não deixar o nome do Senhor Jesus de lado. Por amor a Jesus, eles estão morrendo. E não vai ser assim diferente não, quando chegar o anticristo. O anticristo, ele trará consigo o sinal da besta. E todas as pessoas que negarem o sinal da besta, ele será
completamente excluído da sociedade. Ele não poderá comprar, ele não poderá vender, ele não poderá viajar, ele não poderá fazer nada. Então, é a época que, como diz na palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. E isso é que nenhuma Bíblia nós vamos poder ter conosco. Porque nós vamos ser revistados. Aqueles que se proferem cristãos, eles serão revistados. Porque o anticristo, ele virá governar o mundo. Acho que 3 anos e meio, me parece, que ele governará o mundo. E trará uma grande paz no mundo, que até os escolhidos, muitos dos escolhidos, vão se perder, porque vão acreditar que aquele anticristo ele vai fazer milagres, ele vai curar, ele vai melhorar a economia do mundo, ele vai melhorar tudo, a saúde, ele vai trazer assim um tipo de paz no mundo, né? Só que é uma paz fake, né? É uma paz provisória, não é uma paz que Jesus vai nos dar. Só que para os cristãos será de grande tribulação, porque nós vamos ficar na mira. Nós vamos ficar na mira dos soldados, das autoridades, entendeu? Nossa liberdade será totalmente tirada. E qualquer passo que nós dermos erradamente, nós seremos simplesmente mortos, cruelmente, com todas as crueldades. Primeiro eles vão judiar muito dos cristãos, depois eles vão matar, com instintos de crueldades, assim, sem... Não dá nem para falar, não tem explicação para isso. Mas aquele que perseverar na fé, na esperança e na caridade, perseverar na fé em Jesus Cristo, ele terá a vida eterna esperando por ele. O céu estará aberto para ele. E o que interessa mais para um cristão, irmãos, não é riqueza, não é coisas bonitas dessa terra, porque aqui tudo vai ficar, né? A única coisa que nós vamos levar daqui é a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Então, essas perseguições que nós passamos agora, isso daí não entra nem no nosso coração, irmãos. A gente lê, muitos a gente bloqueia, muitos a gente ignora, porque são pessoas tão miseráveis, tão ausentes de Deus, tão longe da misericórdia de Deus, tanta coisa que nós temos que fazer por nosso próximo, tantas coisas boas que a gente tem que fazer. A gente vai cuidar da vida das pessoas. Nós não sabemos. Ninguém sabe o que nós já passamos na vida. Ninguém sabe de onde nós viemos. Então é fácil você julgar, você falar uma coisa ou outra. É muito fácil, é simples. Só que existe um Deus muito grande lá no céu, que de Deus não se esconde nada. Bem, irmãos, eu vou ler aqui para vocês, em Hebreus, Epístola de Hebreus, né? Primeira Epístola aos Hebreus, né? Primeira Epístola de Paulo aos Hebreus, né? Acho que é de Paulo. Capítulo 10, versículo 26. Prestem atenção, irmãos, se vocês quiserem ler comigo, é só vocês pegarem a Bíblia, Epístola de Hebreus, né, capítulo 10, versículo 26, que fala o castigo do pecado voluntário.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aqueles que colocou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Virando aqui a página, irmãos. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bem, irmãos, aqui Deus está falando sobre o pecado, né, irmãos? Porque se nós tivermos no pecado, nós sabermos que estamos pecando e não fizermos nada para redimirmos dos nossos pecados, então nós não somos mais inocentes, né, irmãos? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, quer dizer, aqui o que o apóstolo está querendo dizer aqui é que se nós vivermos no pecado, conhecendo o pecado, já não existe mais, nós não somos mais inocentes, porque nós conhecemos o pecado e andamos deliberadamente no pecado. Então, nós já não temos mais, não tem mais como, né, irmãos? Jesus, termos nós como inocentes. Nós somos culpados. E o juízo de Deus virá sobre nós, né? Se nós não nos arrependermos enquanto é tempo, porque hoje a porta da graça está aberta, Jesus está com os braços abertos para nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos, né? Depois aqui está escrito ainda, olha, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, se nós fizermos coisas erradas depois de conhecermos a verdade, já não resta mais sacrifício. Não adianta mais a gente ficar fazendo coisas fazendo sacrifício, né, irmãos, para se redimir dos nossos pecados, porque nós já não somos mais inocentes, né? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. Quer dizer, nós não podemos rejeitar as leis, né? Então, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aqueles que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Quer dizer, aquele que profana, né, o Filho de Deus e ultraja o Espírito da graça, ele não tem mais parte com o reino de Deus. Porque na palavra de Deus, se você lê diretamente a Bíblia, se você lê em vários capítulos da Bíblia, você vai ver que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Existem os filhos, os ímpios, né? E os filhos de Deus.
Então aqui está escrito, né, que terrível é aquele que cai nas mãos de Deus, né? Porque aquele que cair nas mãos do Senhor Jesus, ele irá sofrer muito, irá ser um sofrimento tremendo, porque ele desprezou Jesus Cristo e desprezou também a graça, né? Desprezou o Espírito da graça, que Deus ele nos dá de graça, tudo isso agora. Mas vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. A porta da graça será fechada, o Espírito Santo não estará mais na terra, aí então virá os tempos difíceis, né? E já não terá mais tempo, irmãos. Já não terá mais tempo. Vai chegar uma hora. Hoje nós temos toda a liberdade. Como Paulo diz, filhinhos, pecaste, tendes um advogado, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que nós não vamos mais ter o Espírito Santo para interceder por nós junto a Deus nosso Senhor, né? Então nós vamos ficar à mercê do inimigo das nossas almas. Então é onde vai ter a separação dos justos e dos injustos, daqueles que creram verdadeiramente em Jesus Cristo, que Jesus veio ao mundo, Deus deu para o povo. Olha para você ver o quanto a misericórdia de Deus é infinita. Deus deu seu único filho unigênito para aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. E muitos, ao invés de estar na palavra de Deus, estar crendo na palavra de Deus, está zombando, está blasfemando, julgando, falando coisas que não deve, pastores enriquecendo às custas das pessoas pobres, esses cantores gospel, fazendo coisas terríveis, fazendo agenda, como se fosse cantores seculares. Esses pastores que moram em mansões, que têm carrão importado, tudo às custas das pessoas pobres, dos velhinhos, que muitas vezes tira da própria boca, que vive de um salário mínimo para dar para esse povo, porque são enganados, são lubridiados por esses pastores iníquos. Eu não estou generalizando, irmãos. Tem muitos pastores sérios ainda. Tem muitos cantores sérios ainda. Mas aquele que tira do pobre para enriquecer. Quantas igrejas aí milionárias você não vê falar que ela tem uma escola, que ela não tem uma escola, ela não tem um hospital, ela não tem nada, um asilo, não tem nada para a pobreza. Então fica difícil, né, irmãos? Então no dia do julgamento vai ser um dia muito difícil e esse dia vai chegar, porque tudo, Jesus disse na palavra dele, tudo passará, menos as minhas palavras. Bem, irmãos, eu fico por aqui. Deus abençoe a todos que estiveram comigo até agora. Deixe seu like se vocês sentirem do coração. Se inscrevam também, se sentirem do coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.